Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse Conversando com a Família, que é uma proposta do Centro Espírita Vovô Nestor, que deseja, nesse espaço, discutir temas importantes sobre esse assunto, sobre a educação espírita, sobre a família, o relacionamento pais e filhos, os tipos de família. E é com muito prazer que aqui estamos hoje, nesse domingo, num feriado prolongado, para falar, de um assunto que causa para nós muita dúvida. Quem são nossos filhos, Quem são aqueles serzinhos que adentram o nosso lar e a gente fica assim, embabacados com eles, assim, estimulados com as suas presenças e totalmente rendidos a eles, O nosso amor é todo para eles, Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao Senhor da vida que nos apoie, que nos auxilie nessa conversa, que Ele, na presença dos bons espíritos, estejam aqui conosco nessa reflexão. Senhor, aqui estamos para refletirmos, Senhor, um pouco mais sobre assuntos tão importantes para a nossa vida diária, para que a nossa vida seja mais calma, mais entendível e, acima de tudo, Senhor, que possamos ter nela sucesso. Sucesso, pois será o cumprimento dos nossos objetivos que organizamos no mundo dos espíritos. Nos ampare, Senhor, nessa empreitada e que possamos, Senhor, estarmos sempre contigo, hoje e por todo sempre. Oi, boa noite, aliás, desculpa, boa tarde, Gorete, Isaura e todos que aqui estão. Lembrando que esse espaço hoje permite que façamos perguntas. E aí, conforme vocês vão fazendo perguntas dentro do tema, a gente vai organizando as respostas. Então, nossos filhos são espíritos? Esta é uma indagação que quem primeiramente fez foi Hermínio C. de Miranda. Esse Hermínio C. de Miranda, ele tratou desse assunto há muito tempo. É impressionante como o seu livro, tão simples, se tornou um best-seller. Porque as pessoas têm essa dúvida que ele teve quando teve o seu primeiro filho. Olha que interessante. Aí ele resolveu, como bom escritor que era, escrever um livro, Só um minutinho que a câmera deu um probleminha aqui, nós estamos resolvendo. Aí já resolvido. Não resolvido. Então nós vamos ter que deixá-lo na mão. Pronto. Então, o que será que ele trata nesse livro, Que alguns já conhecem, Ele inicia esse livro dizendo que tem coisas que nós precisamos desaprender. Boa tarde,
Daniela, seja bem-vinda. O que seria? Que a primeira questão é que as crianças não herdam os comportamentos, o que ela é emocionalmente, a psicologia, né? O psique que ela possui. Ela herda, sim, dos pais os caracteres físicos, é a genética. Então, aquela criança, se ela é agitada, se ela é ponderada, se ela é calma, é patrimônio daquele espírito. É óbvio que o meio influencia. Qual que é o meio? É a família. Mas se aquilo que a criatura já conquistou está posto, aquilo que vem do meio não a influencia. Ok? E também a alma daquela criança, ela não é criada na hora da concepção. Aquele espírito é um ser imortal, com uma história própria, com uma bagagem própria, que nem sempre está vinculada à bagagem que ela possui, à bagagem daquela família. Outra questão, aquele ser lindo, né? Que é como a gente está aqui na live, não dá para eu projetar naquelas fotos onde percebemos aquelas crianças com olhares tão angelicais e, portanto, nos remete à ideia de pureza e de angelitude. Nós entendemos que não é nada disso. É sim um espírito altamente compromissado com a vida, que está ali, né, de novo, naquele corpo infantil, iniciando uma nova trajetória terrena, com objetivos muito bem claros na sua caminhada. Objetivos estes que visam o desenvolvimento daquele ser imortal. Oi, Madalena, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom tê-la aqui conosco. Então, qual é a responsabilidade dos pais? Gerar aquele novo corpo para que aquele espírito pré-existente possa habitar aquele corpo. Como é que se dá? Na concepção, une-se o óvulo da mãe com o espermatozoide do pai, que unidos dá o ovo, né? Que a partir daquele ovo, através de várias ações, vai gerar a criança. Nesse momento da concepção, o espírito se liga àquele corpo. Eu costumo dizer que ele se abotoa naquele corpo, né? O seu perispírito abotoa naquele corpo. Abotoado naquele corpo, ele vai acompanhar todo o processo de crescimento daquele corpo. E ele só vai se desligar daquele corpo com o seu desencarne. Aí eu costumo dizer, ele vai, o espírito desabotoar do corpo. Ele vai separar-se daquele corpo, né? Então, geramos ali um ser, né? Então, temos que entender, diante uma compreensão desta nova, que um filho, ele não pode ser algo de momento. Boa tarde, Adriane, Priscila, sejam bem-vindas. Não pode ser. Ele não pode ser fruto de um impulso,
Por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem nos relacionamos, com quem nós procuramos estar em comunhão, porque podemos, nesta comunhão, gerar um outro espírito. Olha que capacidade linda que o ser humano possui, né? Quem pode nesse momento gerar? É aquele adulto que já está maduro, que já está reflexivo, que ele está aí consciente do seu papel, de toda a responsabilidade que ele vai ter com aquela criação. Agora, se eu não planejei, se foi um encontro fortuito, se foi numa situação que não estava no meu controle, eu não posso, mesmo que ocorreu a gravidez, gerar uma postura em mim mesma de rejeição, de não aceitação, hostil, negativa. Por quê? Porque aquele espírito que está ali, vindo para uma nova experiência, ele vai captar todo aquele sentimento. Ele vai se sentir aí acolhido ou não para aquela nova experiência. Agora nós podemos pensar assim: ah, mas eu não pedi, eu não quis, o meu corpo é meu. Não é isso que a gente ouve? Então eu vou abortar. Lembre-se que uma vez que aquele corpo se constituiu, ali habita uma pessoa como eu. Então, pense em você mesmo, com desejos, anseios, querendo mais. Se você vai lá e tenta o aborto ou consuma-se o aborto, você está interrompendo uma vida importante, uma vida que tem perspectivas, que tem projetos, que tem anseios, uma vida que não vai se relacionar com você, uma vida de alguém que poderia ou pode ser muito caro a você. Então tenhamos essa preocupação. Podemos aí, dar a criança, caso não queiramos, em adoção. Mas deixemos-la, deixemos-la a vir para a vida material. A doutora Ellen Van Bach, ela é uma psicóloga norte-americana, pós-graduada, e ao estudar, a fazer as terapias, ela foi não entendendo várias situações que se apresentavam neste momento. E aí ela foi se aprofundando nessas questões que apareciam durante as terapias. Boa tarde, Lívia. Seja muito bem-vinda, querida. E aí, ela descobriu, através do transe hipnótico, que alguns pacientes recuavam gradativamente em busca de lembranças do passado. Como a gente, às vezes, recorda-se de alguma coisa lá de trás, que a gente não sabe explicar. Às vezes a gente tem um sonho, às vezes alguém nos dá uma impressão de já termos uma simpatia muito grande por esta pessoa, enfim. E aí ela entende, naquele trabalho que as pessoas iam inicialmente recuando pela juventude, infância, momento do nascimento, elas traziam lembranças pela hipnose. E aí elas foram mais além, pela vida intrauterina. E aí também foram trazendo falas, sentimentos de experiências que elas enquanto estavam no mundo dos espíritos.
e às vezes em algumas vidas já passadas. Olha, então, através desse trabalho que ela fez com 750 pessoas, ela chegou a alguns resultados interessantes que eu vou colocar aqui e que o autor, o Hermínio C. de Miranda, relata no seu livro Nossos Filhos são Espírito. Morrer é bom. Por quê? Para nós é triste. Porque morrer quer dizer voltar à vida espiritual, à nossa vida real. Nascer é muito sofrimento. Por quê? Porque o espírito tem medo de toda a caminhada que ele vai realizar de novo. Ele não sabe se ele vai ter sucesso. Oi, Sueli linda, seja bem-vinda. Cláudia. Ele não sabe se ele vai ter sucesso, se tudo que ele planejou ele vai conseguir cumprir, se as pessoas que se proporam estar junto a ele vão dar conta. Então é um mundo de incertezas. Então ele tem esperança, como nós fomos conversando aí na sexta-feira. As pessoas não se sentiam nem feminina nem masculina. Outra explicação que a doutrina espírita nos traz: o espírito não tem sexo. É quando reencarnamos o corpo material, é que vamos ter o corpo feminino e o corpo masculino, com os instrumentos, né, que cada corpo tem. Às vezes ocorrem certas situações diferentes que a gente pode até vir conversar mais tarde. Olha lá, as pessoas também traziam a sensação nesses estudos da doutora Ellen Van Bach que existiam totalmente consciências, com sua própria individualidade. Elas eram independentes enquanto estavam nesse mundo espiritual. Agora, elas percebiam, né? Elas traziam nessas falas que elas tinham que vir para a Terra para aprender a se relacionar, aprender a amar, sem ser exigente, sem ser possessivo. Igual a nós agora, né? Nós estamos aprendendo a isso. Que nós não somos dono das pessoas, não somos donos das nossas posses, não somos donos dos nossos talentos, tudo é de Deus. 81% dessas pessoas que diziam que eles que tinham decidido que queriam renascer, e é natural. A gente desencarna, passa um período no mundo espiritual. Nesse momento que nós estamos no mundo espiritual, nós estamos trabalhando, estudando, nos relacionando. A partir do momento que soa dentro de nós um sentimento de que nós precisamos dar mais um avanço no nosso desenvolvimento, a gente pede para retornar a uma nova experiência. 68% declararam-se relutantes, que é difícil voltar. É o medo, tensos, resignados, né? Porque não tinha jeito, não dá para avançar com algumas questões pendentes. Eu tenho que voltar à Terra, ao mundo material, para que nela eu faça os acertos devidos com as pessoas devidas. 90% informaram que as mortes, que o momento morte, o momento desencarne, eram experiências agradáveis. E a gente acha que é tudo sofrimento, né? Mas que os nascimentos continuavam a ser momentos de desventura e tensão, porque eu estou me despedindo, eu estou deixando pessoas para trás, aí eu vou recomeçar uma nova caminhada. 87% declararam haver conhecido lá no mundo espiritual. Olha só, as pessoas estão encarnadas, estão sobre a hipnose, conhecido seus pais,
amantes, parentes e amigos em vidas anteriores. Olha, comprovando que nós estamos todos interligados, todos juntos, né? Comprovando que todos nós nos acertamos, nos organizamos por uma nova experiência, né? E que delícia poder reencontrar essas pessoas. E aí, ela diz que alguns que nasceram antes, colocam que no momento que nasceram, eles se sentiram constrangidos a deixar aquele local bem acolhedor, que é a barriga da mãe, né? Bem protegido, não é? Onde a criança ali, o feto, o bebezinho, ele tem tudo o que lhe é necessário para o seu desenvolvimento, tudo, né? Bem cuidadinho. E aí, ela também relata que as pessoas sentiam constrangimento em sair, vir para a vida material. E também elas percebiam como os médicos reagiam a ela, a enfermeira como a cuidava daquela criança, se a enfermeira estava enfadada, triste, com raiva, preocupada, se a mãe estava acolhedora, se a mãe não, estava cansada, meio que rejeitando aquela criança por todo o esforço que ela tinha realizado. Então, aquela criança, com aquele espírito, vai falar que teve a percepção daquele momento. Então, o que nós falamos para as grávidas? Pessoal, vamos pensar que ao engravidar, eu já tenho plenas condições de me relacionar com a minha criança. Eu posso pôr música para ela ouvir, eu posso conversar com ela, eu posso dizer a ela que eu estarei junto a ela nessa nova caminhada, para ela não se preocupar, que eu estarei dando as mãos para ela, segurando em suas mãos, para juntos vencermos a caminhada. Podemos dizer para ela que apesar de todas as dificuldades, vamos sair vencedores. É tudo isso que nós podemos fazer, esse acolhimento, que ela é muito querida, muito amada, que nada vai lhe faltar de moral, porque o moral é nós que damos. Apesar de todos os atropelos, nós fazemos ali um contrato. Já tínhamos feito lá no mundo espiritual, mas reafirmamos esse contrato de permanência e de apoio por toda a caminhada. Para que este espírito fique tranquilo, fique estimulado a esta nova caminhada, né? Então, quem aqui já teve filhos, já pariu, já trouxe a luz a este mundo, para esses espíritos já sabem do que eu estou falando. Para quem nesta vida ainda não teve, mas já teve em outras, pode relembrar, pode meditar, refletir, e quando isto acontecer na sua trajetória, ter um comportamento mais proativo em relação àquele espírito que está aí chegando, né? Então, este espírito é um adulto, né? Que pode ser mais evoluído que nós. E porque desde criança ele não pode se comunicar como um adulto pleno para nós. Boa tarde, Cresci. Quem tiver dúvida já pode ir fazendo, tá bom? Porque os órgãos físicos não estão
aptos para a manifestação daquele espírito. Por isso que em mundos mais superiores, onde a matéria não influi muito sobre o espiritual, a infância ela é em menor tempo, porque o espírito se desenvolve mais rápido, o corpo se desenvolve mais rápido e o espírito se manifesta em mais plenitude. Quando que o espírito recobra um pouco, recobra tudo o que ele é, em que momento? Na adolescência. Até lá o espírito vai acordando devagarzinho, mas um pai atento, um pai presente. E presente, quando eu digo, gente, não é deixar de trabalhar, deixar a sua vida pessoal de lado, mas o quanto estiver junto daquela criança, seja de qualidade, 1 hora, 2 horas, e aí você poder realmente observar aquela criança. Então, aquele espírito, quando ele está na infância, ele está no seu repouso. Ele está ali aguardando, né? Aquele corpo que aos 7 anos já está mais desenvolvido. A gente diz que aos 7 anos a reencarnação, né, se fecha, porque até então o espírito está um pouquinho no plano espiritual e um pouquinho no plano material. Por isso que nesse momento as crianças têm os amigos imaginários. É muito comum. E é muito interessante esse momento para a educação. Este momento ele é primordial para as crianças. O espírito que está nesse momento em repouso, ele tem que absorver todas as boas influências do seu meio. Tudo aquilo que caracteriza de melhor, de exemplos, de ensinamentos, devem ser dados nesse momento. Por isso que os estudiosos, psicólogos, psicanalistas, pedagogos, filósofos, educadores vão dizer que a fase inicial, a primeira infância, ela é a mais importante. Tudo que o adulto vai ser está nessa primeira fase. Então nós observamos isso, né? Observamos isso. Desculpa, deu problema aí no nosso computador, aqui no nosso transmissor. Então, nós temos o quê? Que aproveitar esse momento único e nos dedicarmos àquela criança, né? Tem uma grande psicanalista chamada Françoise Dolto. Ela é fantástica. Procurem sobre ela. Ela vai dizer que os pais nunca deveriam se separar. Nunca. Porque naquele momento inicial, né, dessa fase primeira da criança, a separação pode realmente comprometer o desenvolvimento daquele ser na fase adulta, né? Então, por que esquecemos? Por que não temos conquanto acordemos, mas não há uma lembrança das vidas passadas? O que o espírito ele acorda é do que ele é, do seu caráter, das suas potencialidades já desenvolvidas, né? Mas por que ele não lembra? Porque não daríamos conta. Se nós agasalhássemos dentro da nossa casa aquele adversário que numa outra vida dilapidou a nossa casa, que fez
com que perdêssemos toda a nossa fortuna, os nossos amores, que nos trouxe muito sofrimento, como poderíamos trazê-los para o nosso regaço, amigo? Só a reencarnação pode reunir os inimigos do passado. Só uma nova proposta de recomeço pode realmente nos trazer de novo juntos numa nova caminhada, adversário e algoz, né? Não, algoz e vítima, para que ambos realmente se acertem. E é maravilhoso isso. E lá na nossa casa hoje, podem ter certeza, temos muitas vítimas e muitos algozes. E devamos agradecer a Deus por esse reencontro, esse acerto e empreender todas as nossas forças para que saiamos vencedores nesta vida desse reajuste. Por isso que Jesus diz para todos nós: reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Agora, muitas crianças trazem medos e comportamentos inexplicáveis. Os pais não entendem. Tem casos, eu já presenciei no atendimento fraterno, crianças que têm medo de escuro e não sabem por quê. Já tentaram tudo. Possivelmente pode ter sido uma experiência do passado que aquele espírito vivenciou e que agora se manifesta na vida passada, na vida presente. Tem um caso relatado entre a terra e o céu. Oi, Lisiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Nesse livro, muito bom, fala sobre a família, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. A criança tinha medo de água, terror. Ela não podia chegar junto à água, porque em vida outrora ela tinha se suicidado pelo afogamento. Ela foi até o encontro do mar para morrer e, causou esse trauma. Então, muitas vezes, eu mesma tive problemas com altura. Eu tenho problemas, eu não dou conta da altura. Aí eu tive uma vez um sonho, aí eu me vi me jogando, de um prédio. Então, vocês pensem que tudo que a gente tem de medo, comportamentos, tem um vínculo com o passado. E aí nós temos que ter o quê? Entendimento, buscar auxílio para aquele filho vencer, porque o espírito precisa superar isso. E também isso existe no âmbito das relações, as antipatias, as simpatias, O que explicar quando a gente não gosta de uma pessoa? Não tem o que dar com aquela pessoa. Aquela pessoa é amorosa, faz tudo que a gente... tudo pra gente ser amiga dela e a gente não consegue. Por quê? Porque tem uma lembrança vivaz daquela pessoa do passado. A Madalena tá colocando aqui que adultos têm medo de escuro, Talvez, Madalena, isso aí é um psicólogo, Pode trazer de vidas passadas, com certeza, se perdurou tanto tempo. Precisa trabalhar essa fobia. Há algumas ideias na questão da criança também, do escuro, que às vezes ela foi enterrada viva. E aí por isso que ela tem um terror noturno. Às vezes ficou confinada, morreu soterrada.
em alguma situação muito deplorável e o espírito traz essa ideia. Mas o que nós devamos fazer? Respeitar a dificuldade daquele ser e trabalhar para que aquele ser vivencie. Hoje há algumas terapias chamada TVP. A gente não recomenda porque mexer na vida passada não é fácil. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Conheço pessoas que já mexeram, né, foram lá fazer e ficaram muito desequilibradas com esse contato, né? Porque precisa ter equilíbrio, como nos mostra lá nosso lar, aquela senhora, né, que diz, né, que nem todos têm acesso às suas vidas anteriores, porque não tem suporte. A dona Laura, né, que acolhe André Luiz em sua casa, a mãe de Lisias. A Gorete está dizendo assim, que se tudo é do passado, pode ter algum trauma no presente. Muito bem lembrado, pode, na infância, em alguma situação da infância. Essa François Doutor, ela tratava traumas da infância, principalmente da guerra. Houve situações que ela, né, trabalhou com a gagueira. Então ela tinha uma criança que era gaga. E a família, né, não entendia essa gagueira, não havia casos. E ela foi trabalhando através dos desenhos, das conversas. E aí ela descobriu que aquela criança era gaga, porque num determinado momento, olha lá que importante isso, pessoal. A mãe e a irmã da mãe, a tia, que é tão comum na nossa vida, estavam num café, porque ela é francesa, em Paris, e a criança, ela estava junto, sabe aquela, quando a gente sai, leva a criança fica ali junto com a gente fica conversando, e naquele momento, a mãe falou mal do pai, fez um comentário, houve ali uma conversa muito desagradável em relação do pai. E foi muito interessante que a partir daquele momento a criança começou a ficar gaga, porque aquela criança tinha um apreço muito grande ao pai. E emocionalmente aquilo trouxe a ela um trauma, né? Então, às vezes, pode ser algo que não seja a mãe deixou num quarto escuro, ou um bebê que ficou lá no quarto, a mãe apagou a luz, né? E foi para a sala. Então, tem várias situações, né? Por isso que é sempre bom buscar uma ajuda psicológica. Tanto que essa criança, ela recebe a ajuda, e aí a François Doutor vai dizer que ela se tornou professora. Olha que legal. Quer dizer, tudo aquilo, né, que a criança tinha como empecilho, que era a gagueira para o exercício da profissão, foi eliminado com os atendimentos psicológicos. Então é muito importante, porque se a psicologia está aí hoje, se ela dá condições para nós de melhora, é uma bênção de Deus, que já manda para nós todos os recursos para que a nossa estada na terra seja algo frutífero, boa, leve, né? Então vamos continuar aí com a nossa conversa, né? E a nossa Adriane está falando que ela gostaria de saber da vida passada. A gente lê muito em Emmanuel, né, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, que ele diz assim: basta ver o seu presente e com certeza você vai conhecer um pouquinho do seu passado. Então, adentrar as minúcias do nosso passado deve ser só quando Deus nos dá a permissão. E quando é que Ele nos dá a permissão? Quando, no estado de sono, podemos aí adentrar.
Quando, no momento de êxtase, que é um estado diferenciado do espírito, aí você pode adentrar, porque aí é uma concessão de Deus, né? Ele está lá promovendo para nós esse momento, certo? Eu tive um caso, conheço uma pessoa, que a pessoa tinha um grande problema com a filha. Aí ela teve um sonho que ela se viu num castelo, acho que eu já falei numa das nossas conversas, e nesse castelo ela identificou qual era a posição dela, da filha e do marido atual. Então vocês percebem, né, que se Deus quer que nós tenhamos conhecimento, Ele vai favorecer para nós esse nosso encontro com o passado. Então, terminando aqui, né, dando continuidade à nossa conversa, a influência do meio. Ela é verdadeira? Como não? Os educadores falam muito disso. O meio define um pouco a criança. Para nós espíritas, é verdade, mas nós não podemos esquecer o espírito. Olha um caso muito interessante que é de Albert Schweitzer. Quem é esse homem maravilhoso? Ele foi simplesmente o Prêmio Nobel da Paz. O que me encanta na vida deste homem é que este homem poderia ter tudo aos seus pés. E ele larga tudo para ir ao encontro dos miseráveis, dos necessitados. Mas vamos lembrar de Albert Schweitzer na infância. Era uma criança diferente. Então, por isso que muitas vezes aquilo que já a criatura se manifesta. E ele era filho de pastores, não rico, e ganhou aí um lindo casaco, né? Um lindo casaco. E esse casaco, né, que ele adorou, ele foi para a escola, né? Ele foi para a escola e meninos, como vocês já sabem, né, são terríveis, né? Porque são meninos. E ele chegou na escola e aí todo mundo adorou o seu casaco. A ponto dele entrar numa briga. E na briga, o menino disse: se eu tivesse um casaco igual a esse, nós estaríamos numa melhor situação. Ele nunca mais quis vestir o casaco para ir para a escola, a ponto de receber surras para poder vestir o casaco, porque ele não queria depreciar aquela pessoa. Então a gente já vê o quanto a influência do meio é importante para o desenvolvimento do espírito, positivamente e negativamente. Pessoal, já está dando nosso tempo, então o que eu proponho? Ainda tem mais assunto, é um assunto muito gigante. Podemos voltar semana que vem para terminar este assunto. Lembrando sempre de ponderar, né, sobre a nossa conversa de hoje, que os espíritos que habitam os corpos infantis devem ser amados, devem ser respeitados, devem ser queridos, mas acima de tudo, eles devem ser educados. Educados naquela concepção da palavra no latim educare, retirar para fora. O que é retirar para fora? Aquela potencialidade que o espírito possui, que deve ser desenvolvida, né? Tal como a semente tem em potência a árvore, nós em potência temos a semente. Nós em potência somos anjos. Então, devemos, como educadores, desenvolver nas crianças
essas potencialidades maravilhosas que elas possuem, porque são espíritos. Então eu agradeço a atenção de vocês todos, né? E peço ao Senhor da vida que os envolva, os fortaleça, dê bom ânimo, dê coragem para todos prosseguirem suas missões de pais, mães, educadores, e que com mais conhecimento possamos nos tornar melhores junto à infância. Muito obrigada nessa conversa e voltamos na próxima semana com a parte 2, porque é um tema que se alonga, porque é importante essas perguntas que nós vamos aí aprofundando mais os assuntos. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe hoje e por todo sempre.